Amado Espírito Santo, você é a promessa viva de Cristo Jesus para cada um de nós. Nesse primeiro encontro do ano de 2020, nós escancaramos as portas do nosso coração e, como nós cantamos há pouco, toma o teu lugar em nós, Espírito Santo de Deus. Iniciamos esta noite adorando e agora oramos. Pai, a casa é tua, tu és o dono, tu colocas onde desejas, tu removes o que você quer. Nós somos a tua casa, Espírito Santo de Deus. Então agora, num ato de profunda verdade, nós te pedimos, Espírito Santo, Espírito de Deus, remove tudo aquilo que não é teu de dentro de nós. Remove tudo aquilo que nós achamos que seja bom, mas aos teus olhos não. Cancela, Espírito de Deus, toda sofisma, todo engano, tudo aquilo que aparentemente nos parece ser bom caminho, mas como a tua palavra diz, o fim deles são caminhos de morte. E pelo poder que há no teu nome, Senhor, nós expomos a nossa casa, a tua casa, para que o teu Espírito, Senhor, construa e edifique tudo aquilo que já está planejado desde a fundação dos séculos, para esse tempo, para esse momento que nós vivemos hoje. Espírito Santo de Deus, não apenas a canção, mas a nossa declaração com todo valor e toda verdade. Toma o teu lugar, toma o teu lugar dentro de nós. Vem, Senhor, e habita com todo o teu poder, com toda a tua unção, com toda a tua autoridade, Senhor. E eu proclamo e declaro em nome de Jesus, homens e mulheres aqui, totalmente transformados como nunca antes foram, por causa do peso da tua glória. Porque o teu fogo certamente arderá. O teu fogo arderá, Senhor. O teu fogo vai consumir tudo aquilo que não é teu em nós. O teu fogo vai consumir tudo aquilo que não resiste ao poder que há nele. Por isso, Senhor, nós declaramos e proclamamos, desde agora, o mover do teu Espírito, Senhor, está liberado entre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, agora chegou o seu momento de clamar ao Espírito. Vem e clama ao Espírito agora. Vem, Espírito de Deus, sobre a minha vida. Vem, Espírito de Deus. Vamos, faça isso agora você. Faça isso agora você. Espírito Santo de Deus. Não há mais tempo de ser o mesmo. Espírito Santo de Deus. Diga a Ele, Espírito Santo, eu preciso dessa mudança, dessa transformação. Eu preciso ser impactado com aquilo que Tu és, com aquilo que Tu tens. Por isso, Senhor, nesta noite, nesse primeiro passo, Senhor, que damos ao nos ajuntarmos como corpo de Cristo nesse lugar, nós Te pedimos, Senhor, esvazia-nos de nós mesmos. Esvazia-nos, Senhor, dos nossos argumentos. Esvazia-nos, Senhor, de tudo aquilo que nós ajuntamos como sendo de valor, mas aos Teus olhos não tem nenhum valor. Espírito Santo de Deus, nós nos expomos ao Teu tratamento, Senhor. Nós nos expomos à Tua voz, nós nos expomos ao Teu conselho, nós nos expomos à unção.
e que nessa noite, Senhor, comece a ser quebrado todo jugo, comece a ser quebrado todo peso, pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que se juntou em qualquer um de nós aqui, que não convém aos santos, agora mesmo, pelo poder do nome de Jesus, bata em retirada, saia de nós, saia do nosso meio, saia e põe para fora, pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos determinados e decididos a vivermos debaixo unicamente da influência, da direção, do conselho do Teu Espírito, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, gera, Senhor, uma grande metanoia, gera uma mudança, Senhor, gera uma transformação, gera, Senhor, aquilo que só o Teu poder pode construir e fazer dentro de nós. E nós já te agradecemos, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Levante a sua voz em línguas, fala em línguas agora. Adore ao Senhor em línguas, vamos lá, faça isso agora. Traga a atmosfera dos céus dentro de você. Traga a atmosfera dos céus dentro de você, orando em todo o tempo, no Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, que palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, as manifestações, Senhor, dos dons do Teu Espírito, Senhor, sejam derramadas abundantemente no meio do Teu corpo, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, nós não vamos caminhar 2020 baseados na nossa intelectualidade, por melhor e mais aprimorada que ela seja, Senhor, mas ela não é nada para construir aquilo que Tu queres construir. Por isso, Senhor, nós submetemos toda a nossa inteligência à inteligência do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus, e constrói em nós. E já te damos desde já a honra, o louvor, a exaltação, o poder e a majestade. Erga suas mãos, vamos e adore ao Senhor. Dê ao Senhor nessa noite as boas-vindas para tudo aquilo que Ele começou e vai completar e realizar na sua vida. Venha e peça ao Espírito de Deus, Espírito de Deus, constrói em mim, Senhor, o homem que nunca antes eu fui, a mulher que nunca antes eu fui. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pelo poder que há no nome dEle, no nome de Jesus, nós vamos deixar para trás as coisas de menino. Digo, eu deixo para trás as coisas de menino. Assim como é no natural, assim também se revela também o espiritual.
Uma criança pensa como criança, reage como criança. Mas quem é maduro, quem é adulto, pensa como adulto e reage como adulto. Em 2019 vivemos a graça da filiação. Aprendemos a pensar e a reagir como adultos, como filhos maduros. E agora em 2020 é sobre os filhos de maduro que virá o fogo do Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso, irmãos? Quantos estão abertos para o fogo? Aleluia. A gente diz que quer aquilo que a gente não conhece. Mas é certo que ele virá. Aleluia. Eu não conhecerei você, você não conhecerá a mim. Diante daquilo que o Espírito de Deus nos fará nesse tempo. Você está preparado para isso? Aleluia. Amém? Queria aproveitar esse momento para a gente estar intercedendo. Pela paz. Claro que todos nós aí estamos acompanhando as notícias do clima de praticamente guerra entre duas nações poderosas em suas convicções, como os Estados Unidos e o Irã. E é certo que qualquer movimento de guerra naquela região afeta o mundo todo. Não é alguma coisa que esteja lá distante da gente, do outro lado do mundo, que pela distância geográfica não nos afeta. Uma parcela considerável ao ponto de afetar toda a economia do mundo. Uma parcela considerável de petróleo passa por aquela região. E havendo guerra, não há transporte de petróleo. E o mundo inteiro entra em colapso. A gente não sabe o que passa pela mente desses homens. Ao mesmo tempo que a gente entende e sabe que os tempos escatológicos que nós já estamos vivendo, eles não nos apontam para tempos de paz, mas sim tempos de conflitos. Não tem como a gente deixar de considerar isso. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar pela paz. Então, parece que é uma contradição. Ao mesmo tempo que as Escrituras falam de tempos de guerra, ela diz para que nós oremos pela paz. E orar no sentido de, esse sentido de orar pela paz é para que proclamemos o Evangelho. Não é possível, pessoas em conflito, em guerra, elas não vão ter tempo para ouvir a sua mensagem. E nós clamamos ao Espírito de Deus, para que a obra que está sendo e acontecendo no Irã, porque há um grande avivamento do Espírito Santo de Deus no Irã. Centenas a milhares de muçulmanos estão recebendo a Cristo Jesus. Glória a Deus. E como igreja de Cristo, nós sabemos que o Evangelho será pregado a todo mundo, e então virá o fim. O Evangelho será pregado. O Evangelho será pregado. Cristo será anunciado. E o reino de Deus será estabelecido. E a gente sabe que uma guerra, ela não é apenas guerra de máquinas, mas são pessoas, são famílias, são pais, são filhos que morrem, que perdem a sua casa, perdem a sua família. É terrível. Mas nós vamos clamar ao Senhor nessa manhã, nessa noite, e vamos pedir ao Senhor que haja paz no Golfo Pérsico, haja paz no Oriente Médio. Levante a sua voz nesse momento. Levante a sua voz.
Como igreja nós vamos clamar. Nós vamos pedir que haja paz. Chame, por favor, a manifestação do Espírito de Deus. Que os governantes e as suas razões elas sejam substituídas pela capacidade de pensar, pela capacidade de entrar em acordos, em alianças. Pai, nós sabemos que os cumprimentos proféticos avançam sobre a face da terra. E nós sabemos, Senhor, da grande participação do Irã em todos esses cumprimentos proféticos que falam a respeito dos últimos dias. Mas nós clamamos, Senhor, para que a paz que se proclama, Senhor, que é Cristo Jesus, venha, Senhor, entre os povos, para que os povos recebam a glória do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós pedimos, Pai, pelo poder do nome de Jesus, poupa, Senhor, milhares de vidas, Senhor, que certamente morrerão em meio ao começo desta guerra, que caminha, Senhor, aceleradamente para se iniciar. Nós te pedimos, Pai, a tua intervenção, Senhor, sobre todo esse ambiente, Senhor. Nós te pedimos a proteção da economia do nosso país, Senhor, que certamente seria violentamente afetada pela guerra, Senhor, que parece estar por um fio a acontecer. Nós te pedimos, Pai, em o nome de Jesus, haja paz, Senhor. Aquieta, Senhor, as vozes de guerra. Haja paz, Senhor. Haja paz, Senhor. Protege a Israel, Senhor, e os seus muros. Protege o seu território, Senhor. Protege os seus moradores. E nós proclamamos pelo poder do teu nome, Senhor, que venha também o espírito de adoção, Senhor, sobre todo o povo de Israel. Que eles reconheçam o Messias Hamashia, Yeshua Hamashia, o Filho do Deus vivo. Nós abençoamos Israel e as suas fronteiras. Nós abençoamos a todos aqueles países que estão ali ao redor desse conflito, a Síria, o Iraque. Nós abençoamos, Pai, e nós cobrimos com a tua shalom sobre cada uma dessas regiões. Oramos assim, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ministrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Vamos trazê-lo nessa noite, enquanto nós adoramos ao Senhor. Glória a Jesus. Reinará.
Vamos estender essas mãos, mãos que abençoam. Você lembra quem estava aqui na passagem de ano? No dia 31, na verdade. Estava falando da mão, né? Da letra Kaf, Conche, abençoa. Então estenda suas mãos que estão carregadas e cheias e transfere aquilo que da parte de Deus você tem recebido sobre a vida dessas crianças. Pai, nós abençoamos a cada uma delas. Declaramos, Pai, esse ano um ano extraordinário, um ano do derramar do Teu Espírito Santo sobre as crianças. Obrigado, Pai, pelo espírito de obediência, Senhor, operando no meio delas. Obrigado, Senhor, pela proteção do Senhor. Guarda, Senhor, de qualquer acidente, Senhor. Guarda, Senhor, essas crianças da saúde, de toda enfermidade, Pai. Nós cobrimos a vida delas, nós impedimos agora, em nome de Jesus, com o manto do sangue de Jesus, toda sorte de epidemias não venha sobre essas crianças. Dengue, chikungunya e tudo aquilo que provier, que traga mal-estar a elas, eu cancelo agora em nome de Jesus. Nós oramos pela proteção dos céus sobre a vida delas em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Todo domingo a gente chega em casa e a gente sempre fala assim, de onde sai tanta criança? Todo domingo é muita criança. Glória a Deus. E aí, tudo bem? Como é que foi a passagem de ano? Foi tudo tranquilo em sua casa, sua família? Amém? Glória a Deus. E já estamos debaixo de uma outra atmosfera para esse ano de 2020, onde o fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém? Essa é a proclamação. Esse fogo fala da presença do Espírito de Deus. Esse altar fala da minha vida, da sua vida. E essa proclamação declara que esse fogo da presença de Deus, esse fogo que nos atrai, esse fogo que nos envolve, esse fogo que faz com que a nossa vida se torne uma vida apaixonada pela obra de Deus, vai arder de uma forma extraordinária e poderosa na nossa vida ao longo desse ano de 2020. Será um ano de um ambiente de conhecer mais da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem quer conhecer mais do Espírito? Oh, aleluia! Nós vamos conhecê-lo mais ainda. Jesus disse, já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. Eu creio que nós viveremos essa experiência de termos o Espírito Santo como amigo. Amém? Acho que ouviu um amém? Ok, mas eu já sei o que está acontecendo. Nós viveremos essa dinâmica. Nós viveremos essa experiência. Nós viveremos essa atmosfera de estarmos debaixo, sim, da ação e da presença do Espírito Santo de Deus. Não apenas no conhecimento de que Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas saber, acima de tudo, que Ele é Deus, semelhante ao Pai, semelhante ao Filho. Ele não é uma terceira categoria, Ele é divino, Ele é Criador, Ele é Senhor, e tem um ministério específico para a igreja nesse tempo. O ministério de Jesus cumpriu-se em 3 anos e meio. Do seu nascimento até o início do seu ministério passaram-se 30 anos. Durante 30 anos, Jesus permaneceu em oculto. Mas
a partir da sua manifestação como Filho de Deus, o seu ministério tem início em 3 anos e meio. 3 anos e meio se passa. E ele cumpre tudo aquilo. Pense bem, que durante aproximadamente 3.000 anos havia sido profetizado. O que foi profetizado desde o Gênesis até a manifestação de Jesus, passaram-se séculos e séculos. E tudo isso se cumpriu em 3 anos e meio. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E durante esses 3 anos e meio, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o Senhor da minha vida e da sua vida, nosso Salvador, aquele que deu a sua vida para que nós fôssemos alcançados pelo amor de Deus, aquele que mudou a nossa história, que mudou a nossa sorte. Ele vai vendo que os seus tempos estão se cumprindo, e ele teve durante esses 3 anos e meio, principalmente aqueles 12 homens junto com ele, seus 12 primeiros discípulos. Eram aqueles que mais estiveram próximos e juntos com Jesus. Eram aqueles, ou foram aqueles que ouviram as coisas que nós vemos registrado nos 4 evangelhos, também nas citações que são feitas nas cartas de Paulo, no livro de Atos também. Durante esses 3 anos e meio, aqueles 12 homens tiveram o privilégio de estar na companhia de Jesus. Eles testemunharam com os seus olhos e com as suas mãos, ouviram com os seus ouvidos a voz e compartilharam da presença do Deus Criador encarnado, o Filho de Deus. Certamente não houve na história um momento tão pleno, tão divino, onde a divindade de Deus, Filho, mora e vive entre os homens e aqui eu quero focar os seus 3 anos e meio de ministério, aproximadamente. É a primeira vez na história de toda a humanidade que o Deus Criador, o Deus Eterno, se esvazia da sua glória, assume um corpo físico humano e habita e mora 24 horas durante todo esse período com aqueles homens. E aqueles homens, e não é aqueles apenas, mas é claro que todos aqueles que estavam ali ao seu redor, puderam ouvir os ensinamentos mais extraordinários, os milagres mais tremendos que testemunharam, ressurreições, curas. E qualquer um de nós desejaria certamente desfrutar de uma companhia da presença de alguém tão poderoso assim na terra como foi Jesus. Não houve, volto a dizer, em nenhuma história, em nenhum momento da história da humanidade, uma presença tão intensa e tão profunda como foi Jesus entre os homens. Mas Jesus está completando o seu tempo. Os seus 3 anos e meio estão se encerrando e ele está junto aos seus discípulos. Era o momento que eles se reuniram para cear, como nós estamos reunidos hoje aqui. E Jesus passa a falar algumas coisas aos discípulos que soa a eles um tanto quanto estranho. No capítulo 14, e nós vamos ver algumas partes de alguns textos, que está lá no livro de João, no Evangelho de João.
no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo de número 16. Jesus aqui está falando sobre a Trindade, e ele como filho, ele diz, verso 16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, algumas versões falam de consolador. Ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele lhes dará um outro consolador, para estar com vocês, em quanto tempo? Para sempre. Jesus esteve com aqueles homens presente durante 3 anos e meio. Profetizado durante séculos sobre a sua vinda. 3 anos e meio ele se manifesta e cumpre tudo aquilo que o Pai designou que ele cumprisse, como sendo o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como aquele que deu a sua vida e derramou o seu sangue. E é esse que está dizendo, eu vou pedir ao Pai, Ele vai mandar alguém semelhante a mim, um outro Consolador. Então Ele está falando que Ele é um Consolador. E o consolo não é apenas aquele sentido da expressão que nós temos de consolo, de confortar as pessoas, de trazer para perto diante de um problema, diante de uma dificuldade. Mas a palavra consolador, ela expressa uma parte daquilo que é muito mais amplo. Jesus, estando com os homens, Ele estava sempre aconselhando eles. Quem de nós não gostaria de ter ao nosso lado, durante 24 horas, alguém que conhecesse o passado, o presente e o nosso futuro, e pudesse estar nos dando conselhos, pudesse estar nos dando direcionamento em cada atitude da nossa vida, em cada planejamento. Quantas coisas certamente a gente deseja realizar ao longo desse ano. E como seria extremamente valioso que você tivesse alguém do seu lado que pudesse, então, a partir do conhecimento de tudo aquilo que haverá de acontecer ao longo desse ano, lhe dar direção em cada passo. Certamente todos nós desejaríamos que tal figura estivesse ao nosso lado. Só que Jesus disse, eu não vou estar convosco, eu vou para o Pai. E quando os discípulos estão ouvindo isso, eu vou para o Pai, eles vão se sentindo um tanto quanto desassistidos. Eles vão ficando inconsoláveis. Porque durante 3 anos e meio eles se acostumaram à presença de quem lhes instruía, de quem lhes falava. Não apenas da instrução, daquilo que viria à frente, de como se portar, mas daquele que lhes advertia sobre determinadas decisões, sobre determinadas atitudes, para que eles não produzissem nenhum tipo de erro, de equívoco. E esse momento ele está dizendo, eu vou enviar alguém. Esse alguém, versículo 17, Jesus continua dizendo assim, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele vive com vocês era aquele momento presente. Lembre-se que Jesus disse, eu vou enviar um outro Consolador, ou seja, eu vou enviar alguém semelhante a mim. Então vocês já experimentaram o que é eu estar com vocês. Eu vou enviar alguém que não apenas estará com vocês, mas Ele estará em vocês. Não com apenas o sentido de uma presença. Porque Jesus na terra, Ele não estava presente em todo o tempo com aqueles discípulos. Ele estava presente com aqueles que estavam presentes ao seu lado.
Então, ele, como um consolador, ele tinha um limite de ação, era o limite da presença física. Jesus estava ali em Samaria. Se ele estava em Samaria, ele não poderia estar em Jerusalém. Então aqueles que estavam em Samaria eram privilegiados por serem aconselhados, por serem instruídos pela presença dele. Mas aqueles que estavam em Jerusalém já não poderiam experimentar essa mesma relação, a não ser que ele se dirigisse para lá. Mas aqui Jesus está dizendo: eu vou pedir ao Pai e ele vai enviar alguém, e esse alguém estará com vocês, mas também estará em vocês. Então não é com uma presença ao lado física, visível, mas uma presença invisível, mas tão real quanto a presença visível. E eu quero que você pule para o capítulo 16 desse mesmo livro de João. No capítulo 16, no versículo 7, está escrito: mas eu lhes afirmo, é para o bem de vocês que eu vá. Ou outras versões, convém que eu vá. É para o bem de vocês. Ou convém a vocês que eu vá. Queridos, qual o benefício que significaria aquelas palavras de Jesus ao dizer: convém que eu deixe vocês, convém que eu me afaste de vocês, convém que eu encerre essa relação presencial com vocês. Para aqueles discípulos era impossível imaginar algo bom sendo identificado como ausência. Como seria conveniente, e algo que é conveniente, algo que é agradável, algo que é bom, é algo que vale a pena. Como seria possível entender a conveniência ou ser algo bom não ter Jesus ao lado deles? Mas ele está afirmando isso: convém que eu vá, é bom que eu vá embora. É melhor para vocês que eu deixe vocês. Vai ser mais lucrativo. Vai ser melhor para vocês que eu me ausente de vocês. Mas ele continua: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. O Deus que nós servimos é um Deus que tem reservado e preparado as melhores realidades para a minha vida e para a sua vida. A vida de Deus em nós é sempre uma crescente. A vida dentro de nós sempre nos projeta cada vez mais para um lugar mais próximo com Ele. A vida de Deus em nós é a mais extraordinária e mais poderosa manifestação e presença desejada desde os tempos antigos. E aqui o Filho de Deus está dizendo: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E esse que Jesus está dizendo que ele vai enviá-lo, ele diz: convém que eu vá. É melhor para você, Blitz. Se você estivesse ali, Jesus diz: é melhor que eu deixe você. Lembra-se quando Jesus ele estava dizendo: olha, eu vou partir, eu vou morrer. O meu tempo está terminando.
Você lembra que Pedro chama Jesus à parte? E começa a repreender a Jesus. Dizendo para Jesus, você não sabe o que está falando. Você está pressionado pelas circunstâncias. Estou atualizando aqui. Você está sob pressão, você está sob estresse. E sob estresse você está falando coisas desconexas. Você não está falando coisa com coisa. De modo nenhum você vai morrer. De modo nenhum. Quem que estivesse ali e que ouvisse Jesus falando, convém que eu morra, e você sabendo que essa pessoa que está do seu lado é a pessoa mais amorosa que você já conheceu. É a pessoa mais sábia que você já pôde compartilhar a companhia da sua presença. E essa pessoa chegar para você e dizer assim, Luciana, eu vou embora. Como você reagiria? Talvez a gente reagisse como Pedro. Não, para de pensar essas coisas. Para de pensar isso. Ah, que coisa boba. Ficar pensando na morte, vamos pensar na vida. Mas aqui está Jesus, mais uma vez, dizendo para mim e para você, é importante que eu vá. E ele continua dizendo assim, no versículo de número 12, eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu quero falar coisas para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, ou seja, vocês suportarão, vocês serão capazes de receber aquilo que da parte de mim e de Deus, Ele tem reservado para vocês. Então, o que Jesus estava falando aqui, resumindo toda a história, que a Ele havia reservado um momento na história da igreja que estava prestes a surgir, e um momento esse da história, que seria a história da manifestação e da presença do Espírito Santo de Deus, como sendo a própria manifestação do Deus eterno, operando na terra, onde assim como Jesus cumpriu o seu ministério, Ele dali em diante, Ele não poderia fazer mais nada, enquanto Ele estivesse na terra, após a sua ressurreição. Depois da sua ressurreição, Ele passou 40 dias na face da terra. E Ele estava num lugar, e de repente aparecia em outro lugar, e Ele estava num lugar, e estava de repente no outro lugar. Ele aparecia multiplicadamente em vários outros lugares, mas um lugar por vez. Você não vê em nenhuma escritura, depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparecendo aqui e acolá ao mesmo tempo. Mas Ele está dizendo, eu preciso ir, porque se eu não for, eu vou reter algo que é melhor para vocês. Se eu sou bom para vocês, tem algo melhor para vocês. Por isso Ele disse, é importante que eu vá. E é claro que você sabe que Ele está falando, Ele mesmo já diz, Ele estava falando do Espírito Santo de Deus. E o meu desejo, e eu peço a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos ajude a abrir os olhos do entendimento, para que nós possamos compreender a extraordinária, a inigualável obra e ministério do Espírito Santo de Deus nos nossos dias, as quais Jesus disse, se eu não for, Ele não vai fazer. Se eu não for, Ele não vai poder operar. Se Ele não for, vocês não vão compreender o outro nível que eu tenho reservado para você. Mas se eu for, Ele vai conduzir vocês a toda a verdade.
e algo aconteceria. Eu queria que você lembrasse mais uma vez da pessoa de Pedro. Pedro cultivou durante 3 anos e meio o estar lado a lado de Jesus. Pedro teve um mestre de mais extraordinária excelência e conhecimento de toda a história dos rabinos, dos mestres da história de Israel. Jesus era um rabino. Pedro teve o mais próximo discipulador de toda a sua história. Pedro ouviu horas e horas os discursos e os ensinos de Jesus. Eram palavras que vinham aos seus ouvidos. Eram ensinos que vinham aos seus ouvidos. Eram realidades espirituais que chegavam aos seus ouvidos. Mas Pedro não tinha o Espírito Santo. Ele tinha Jesus. Eu quero que você entenda que eu estou falando da obra e do ministério de cada um. Jesus está sendo bem claro. O meu ministério, a minha obra, é levá-los até o Pai. E quando ele disse, está consumado, ele estava dizendo, a vida triunfou. O plano de Deus se cumpriu. Um novo e vivo caminho foi aberto. Ali terminou a obra de Jesus. O próximo nível, o próximo passo, seria a obra do Espírito Santo de Deus. Mas lembre-se, e eu volto para Pedro já, que certa vez Tomé disse, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com você. Quem vê a mim, quem vê aquilo que eu faço, quem ouve aquilo que eu falo, quem experimenta da minha presença, é a mesma coisa. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Porque eu não faço nada senão aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Ele disse, eu e o Pai somos um. Por que ele não disse o Espírito Santo? Porque ali a questão não era sobre o Espírito Santo, porque nem sequer eles conheciam. Você lembra depois do derramamento do Espírito? Lá em Atenas, Paulo está lá pregando o Evangelho. E ele percebe que a vida daqueles cristãos não revelava o poder de Deus sobre eles. A vida daqueles cristãos revelava uma adesão a um novo movimento. A um movimento do cristianismo que surgia. Mas ele via que a vida daqueles homens e mulheres certamente não refletiam a pujança, a paixão de alguém cheio do Espírito. Porque o Espírito já havia sido dado. Por isso que Paulo pergunta, recebeste porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Mas como você vai receber algo que você não conhece? E eles disseram, nem sabemos o que é Espírito Santo de Deus. Queridos, isso não está registrado antes de Jesus, antes do ministério de Jesus. Isso está registrado depois do derramamento do Espírito.
E preste atenção no que você vai ouvir. Havia então crentes que não tinham experiência com o Espírito Santo. Haviam cristãos, então, já naquela época, que confessavam a Jesus como Senhor, mas como você vai fluir em algo que você não conhece? E eles disseram, nós não conhecemos quem é o Espírito Santo. Esses homens, eu volto para Pedro, eram semelhantes a Pedro. Presta atenção no desenvolvimento. Pedro foi um discípulo, como eu já vim falando. Uma pessoa muito próxima de Jesus. Uma pessoa intensa. Uma pessoa que absorvia, buscava, perguntava, queria saber mais. E, consequentemente, mais ele recebeu. Era alguém que mais estava junto, então alguém que muito recebeu. Mas lembre-se, Pedro era um homem que conhecia Jesus, mas ele não conhecia o Espírito Santo de Deus. Pedro conhecia a mensagem de Jesus, mas Pedro não conhecia o poder do Espírito Santo. Então é possível qualquer pessoa conhecer a Jesus, mas não necessariamente viver como Jesus disse que viveria, porque ele subiria aos céus e enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo encheria a vida de homens e mulheres ao ponto deles se tornarem a coisa mais extraordinária e mais sobrenatural na face da terra. E para provar a você que Pedro tinha informações, Pedro tinha no seu coração paixão por Jesus, ele amava Jesus, mas no momento da pressão, você lembra de Jesus preso, e Pedro chega diante dos discípulos, esse no momento da ceia, e ele fala arrogantemente, diante dos discípulos, dizendo, ainda que todos te abandonem. Ele não fala isso em secreto para Jesus, ele fala isso diante de todos. Então estamos aqui, essa bancada da frente são os discípulos de Jesus sentados, e aí eu chego, Jesus está aqui diante de vocês, eu digo, olha, ainda que todos eles te deixem, eu nunca vou te deixar, Jesus. De alguma forma Pedro estava dizendo assim, olha, aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu tenho convicção de quem você é superior a qualquer um deles. Ainda que todos eles te deixem, eu não vou te deixar. Uma vida sem o Espírito Santo é uma vida de arrogância. Uma vida uma vida sem o Espírito Santo é uma vida de pessoas que se acham melhor do que outros. Ao contrário disso, uma vida no Espírito Santo é alguém que se revela sempre menor, para que o Senhor a exalte. O exemplo, Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e se tornou servo e ficou na porta, lavando os pés como escravo, sendo Ele o Rei do universo. Mas voltamos para Pedro, e todos conhecem a história. Jesus fala no ouvido de Pedro, Pedro, você fala isso na tua força, na força dos teus argumentos, mas eu te digo algo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você acha que Pedro saiu dali, oh Jesus. Eu tenho certeza que Pedro saiu dali com a mesma convicção. Nada, todo mundo pode tropeçar, eu não tropeço. Sabe quem eu sou? Eu sou Pedro. E lá está Pedro, Jesus preso.
Pedro está ali falando e alguém chega e diz: veja, estamos em Jerusalém. Aqueles que moravam na Galiléia, eles tinham uma linguagem um pouco mais carregada do que quem morava no centro, então, Jerusalém. E eles percebem que Pedro, então, tinha essa linguagem diferente. Falava a mesma língua, falava o aramaico como todos, mas tinha um sotaque diferente. E eles disseram: você é galileu. Se você é galileu, você andava com Jesus. Porque não havia nenhum galileu que não conhecesse Jesus. Ele disse: eu nem conheço esse homem. Nunca vi. Alguém chega para ele, uma mulher diz para ele: você é um seguidor de Jesus. Irmãos, mexeram com Pedro. A Bíblia diz que Pedro começou a soltar impropérios. Palavra bonita para palavrão. Ele andava na companhia de Jesus, ouvindo Jesus. Mensagem entrando nos seus ouvidos. Jesus ressuscita. Diga glória a Deus. Pedro está sumido. Pedro está por aí, Andréia. E Jesus passa 40 dias junto com aqueles homens antes de subir aos céus. E bem antes ele falou as coisas que nós lemos. 40 dias se passam. Jesus sobe aos céus. O anjo aparece e diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do mesmo modo como o viste subir, do mesmo modo ele voltará. Aleluia. Ele ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras, e as Escrituras declaram que ele pisará novamente o Monte das Oliveiras, descendo sobre as nuvens. Jesus diz então para aqueles homens durante aqueles 40 dias, está lá escrito no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é isso? Então não basta apenas conhecer a palavra, tem que obedecê-la. O ano 2020 não será diferente se você for a mesma pessoa que foi em 2019. A gente tem que ser diferente, para que a gente possa viver um tempo diferente. Amém ou não amém, gente? A gente precisa ser melhor para que a gente possa experimentar tempos melhores. Mas na nossa força, talvez no começo, no primeiro mês, no segundo mês, a gente seja um pouquinho melhor. A gente faça algumas organizações da vida, mas daqui a pouco, se isso não for obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, se o Espírito de Deus não estiver mesclado nisso, daqui a pouco a gente se torna semelhante, e pior até. Mas algo aconteceu depois do Espírito Santo. Estando eles reunidos, veio do céu como um vento impetuoso, encheu aquela casa. A Bíblia não diz que encheu Jerusalém, encheu aquela casa, encheu aqueles que estavam ouvindo a voz de Deus. Vai encher a tua casa, vai encher a tua vida. Então abra os ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está falando hoje. Deus vai se manifestar na tua vida, vai chover na tua horta. Aleluia. Veio do céu um vento impetuoso. Estavam todos ali reunidos. E de repente apareceu sobre as suas cabeças labaredas de fogo.
E eles começaram a falar em outras línguas. Queridos, a maioria da parcela daqueles que estavam reunidos ali eram galileus. Era gente simples, era gente inculta. Era gente, quem sabe, tenha passado pelo ensino básico, se comparássemos aos nossos dias. Eram talvez alguns deles analfabetos funcionais. Ou disfuncionais, eu não sei nem como é que é o nome. Acho que sou eu. Havia no meio deles também nobres. Certamente estava no meio deles, a Bíblia não diz, eu estou fazendo suposição. José de Arimateia estava lá. Nicodemos talvez estivesse lá. Alguns dos líderes de Israel estivessem lá. Porque eles souberam que o Cristo havia ressuscitado e muitos deles creram. Então eles havia um mesclado de gente com e gente sem conhecimento. De gente habilitada nas Escrituras e de gente pouco habilitada nas Escrituras. De gente que já era experiente na sua vida e gente muito inexperiente ainda na vida. E é isso o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é um ajuntamento de clero. O corpo de Cristo não é um ajuntamento de pessoas especiais. O corpo de Cristo é um ajuntamento de uma mistura de pretos e brancos, de amarelos, de verdes, sei lá. O corpo de Cristo é um mesclado de homens e mulheres que tem um único foco, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E estando eles reunidos nessa atmosfera, onde ninguém se via superior ao outro, caiu sobre eles, Jesus diz, esperem. Jesus não deu prazo, Jesus não deu dia, Jesus não deu hora, mas Jesus deu uma palavra, vai acontecer. Vai acontecer, Alain, vai acontecer, Gevigier, vai acontecer, Daniel, vai acontecer, Carol, vai acontecer, esperem em Jerusalém, vai acontecer. Mas lembre-se, eu estou falando de Pedro. Aquele homem dúbio. Aquele homem que não se podia confiar, mas se achava cheio de uma autoconfiança. Uma vida no Espírito não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. É claro que nós devemos e precisamos ser pessoas de bem com a vida, como se diz. Pessoas resolvidas em si mesmas. Pessoas que têm uma autoestima no lugar adequado. Pessoas que tenham vontades definidas. Mas para a vida de Deus na nossa vida, isso não basta. Isso não é lugar seguro. Porque se fosse assim, Jesus teria dito, olha, o que eu precisava fazer eu já fiz, agora é com vocês. Está aí o texto, leiam e sejam bem-sucedidos. Vão em paz. Mas ele sabe que aqueles homens precisam de algo mais. E Pedro estava no meio daquela turma dos 120. E ele foi um dos que veio, sobre ele veio o poder do Espírito Santo de Deus. E começa aquele calabacheia no meio da congregação.
E aí o poder do Espírito e o vento impetuoso, e o vento impetuoso, e o vento impetuoso, e já não era mais o vento impetuoso, mas também eram as vozes que se uniam e se juntavam ao vento impetuoso. Não era apenas uma atmosfera que desceu do céu, mas era uma atmosfera que subia da terra para o céu. Era algo que estava tomando aquele lugar, era algo que foi se espalhando. Tudo aquilo estava acontecendo dentro de uma casa fechada. Mas de repente, haviam 3.000 pessoas do lado de fora, que foram atraídas pelo som que não era um som natural, por uma voz que não era natural. Eles perceberam, tem algo de Deus acontecendo na vida desses homens e dessas pessoas. E alguns outros diziam, não, olha, eles devem estar embriagados. E de repente, no meio deles se levanta quem? Quem se levantou, gente? Pedro. Esse aqui que vai falar agora, não é o Pedro depois da ressurreição. Esse aqui que vai falar agora, não é o Pedro que caminhou com Jesus 3 anos e meio. Esse Pedro que vai falar agora, é o Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Gente, as pressões políticas não haviam mudado. A perseguição não havia diminuído. O sinédrio que condenou a Jesus não havia sido desfeito. Os líderes religiosos, Anás e Caifás, permaneciam. A tensão sobre Jerusalém era a mesma, mas aqueles homens eram outros. O que vai fazer diferença não é a atmosfera, aliás, não é o ambiente onde você vive, mas é aquele que está vivendo dentro de você. É Ele que vai dar sabor, é Ele que vai dar o tom do ambiente onde você está. Porque tem palavras que são contrárias, tem gente que está falando isso, tem gente que está falando aquilo, e o ambiente onde eu estou, o meu trabalho, às vezes até a minha família. Mas quando tem uma vida ali cheia do Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, algo vai acontecer naquele lugar. Ouça bem, queridos. Os 3 anos e meio não foram suficientes para Pedro passar pela prova. Os 3 anos e meio junto com Jesus. Pode fazer Antioquia, pode fazer Carisma, pode fazer seminário teológico, pode fazer o que for. O máximo que a gente chega é conhecer mais. Mas conhecimento não muda ninguém. Porque se fosse conhecimento que levasse pessoas à mudança, então os que não conhecem estariam de fora do reino de Deus. O que define é o coração pronto para receber. Se você conhece, glória a Deus por isso. Você agora não mais será o homem da letra, a mulher da letra, mas você será o homem e a mulher do Espírito. Porque a letra, o conhecimento, ele tem limite. Mas o Espírito gera vida onde não tem vida. O Espírito muda a atmosfera. Marcão, muda as coisas. Muda as coisas. A banda, quando toca, quando você pega o teu baixo e dá ali o toque, você tem a habilidade, você tem o conhecimento, você conhece aquelas notas, aquelas cifras, aqueles negócios todos, você sabe afinar o seu instrumento, isso é o conhecimento natural, que é perfeito e é bom. Davi, quando foi estabelecer o turno dos cantores, ele procurou homens hábeis, que bom que ninguém ouviu, hábeis que sabiam tocar e cantar. Mas a Bíblia diz que enquanto eles ministravam,
cair o Espírito Santo sobre eles. E eu quero ver isso acontecendo. Não é para mim ver, não. É para que eu me alegre na obra do Espírito, cada vez mais incrementada e aumentada. A gente vai estar tocando, daqui a pouco vai ver, cadê o som? Foi embora. Cadê o abençoado lá atrás da mesa? Caiu para trás. E quando caiu para trás, puxou o fio e desligou o som todo. Oh! Siga para o teu vizinho, vai acontecer. Jesus disse, convém que eu vá. Cutuca teu vizinho e diga assim, foi melhor Jesus ir. Parece que a gente fica meio apertado, né, para dizer essas coisas. Pô, dizer que era melhor Jesus ir, pô, mas Jesus é o cara, né? Jesus disse, se eu estiver aqui, se eu permanecer aqui, vocês não vão viver, Rafa, tu não vai viver 1 centímetro daquilo que ele teria realizado se ele permanecesse até hoje, 2000 anos depois, aqui andando entre nós. A gente ficaria pensando, quando é que ele vai passar em Oaíba, hein? E quando ele passar em Oaíba, será que ele vai vir para ministrar aqui? Mas hoje, aquele que é Deus, por isso ele é o Espírito Santo de Deus, ministra aqui, ministra acolá, ministra em toda a terra. Por isso que Jesus diz, se eu permanecer eu vou limitar, mas se eu for, eu vou liberar geral. Oh, aleluia. Diga para o seu vizinho, vem coisa boa aí. Eu estou colocando a moldura no quadro. Quem vai pintar é você, Juliana Knauer. É você que vai pintar. É você que vai dizer como vai ser, Gladson. Esse é o tempo do Espírito Santo de Deus. Fica de pé. Quem conhece, canta comigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo e cantarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo ministrar, vem Espírito Santo batizar. Do Espírito, vento do Espírito, sopra
mãos a Ele. Sopra neste lugar, sua vida, minha vida, e enche os nossos corações, vento do Espírito, o vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Creia nisso. Será sobre ti o Espírito Santo. Põe a mão sobre o ombro do teu irmão. Vamos impor as mãos. Diga a ele: tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se farás, e cantarás, e saltarás de alegria. Chama ele, vem Espírito Santo batizar, vem Espírito Santo renovar, vem Espírito Santo avivar, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento, vento, vento do Espírito. Nós precisamos, Senhor, como o Pentecostes, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Mais uma vez, vento do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Ora lá, lá, xandale, barabaraxa. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós te desejamos, nós te queremos, nós te desejamos, Senhor. Queremos ser teu amigo, Senhor. Espírito Santo, você é Deus entre nós. A obra de Cristo foi completada, mas agora é a tua obra, Espírito Santo.
em nos preparar para aquele dia, para nos encontrarmos com Jesus. E nesse tempo, Espírito Santo, Tu vai nos aperfeiçoar. Nesse tempo, Espírito Santo, Você vai derramar sobre cada um de nós os dons, as unções, onde a nossa voz, Senhor, não será apenas como o sino que retine, mas será, Senhor, a manifestação do poder, a manifestação da autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, seja o nosso conselheiro, seja o nosso conselheiro no dia a dia. Espírito Santo, nós reconhecemos a Tua divindade. Você é aquele que faz parte da Trindade. Nós Te reconhecemos, Espírito Santo, como a manifestação de Deus dentro de nós. Por isso, Espírito Santo, vem batizar, vem avivar, vem renovar, Senhor. Oh Pai, eu Te louvo, porque algo vai acontecer. Deixa eu lhe falar uma coisa antes de encerrarmos. Sabe como se identifica a obra do Espírito Santo na vida de um cristão? Sabe como você pode afirmar a obra do Espírito Santo de Deus opera em mim? É quando a gente tem vida de oração. Não existe manifestação do Espírito, ação do Espírito sem oração. Ou que você imagina o que aqueles 120 homens ficaram fazendo durante aqueles dias? Orando. Sabe por quê? Você diz, mas não está escrito isso. Não está escrito que eles estavam orando. Diz que eles estavam reunidos. Vocês acham que eles estavam conversando sobre qual vai ser a próxima contratação do Flamengo? Não. Será que eles estavam perguntando e querendo saber quem era que iria se levantar agora como novo governo na Judéia? Não. Eles estavam orando, porque alguns dias depois desse derramar do Espírito, veio uma grande perseguição sobre a igreja. E o que eles fizeram? Quando Pedro foi liberto da prisão, eles se reuniram. E eles começaram a orar. E eles oraram tão intensamente que a Bíblia diz que não foi vento impetuoso, não foi fogo que desceu, mas aquele lugar foi sacudido. Uau! Um terremoto aconteceu naquele lugar. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui no dia 31 que talvez para muitos a obra do Espírito Santo se resume a ser batizado no Espírito Santo como sendo o auge. E eu disse, é a linha de partida, é o começo, não é o fim. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, era o começo. Eles começaram a se mover debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a ceia, mas nós vamos ter aqui momentos onde cada um aqui será cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai ficar de fora. Se cumpra a palavra. Se foi assim no começo e nós não estamos no término, ainda há muita coisa a fazer. Mas se no começo todos foram cheios, todos foram cheios, o começo não será mais intenso do que o ponto mais próximo do fim. O fim será uma intensidade cada vez maior. Não haverá ninguém
Você diz, mas eu tenho dificuldade para isso. Bom, meu pai, que já faleceu há muitos anos, ele tinha muita dificuldade para crer no batismo no Espírito Santo. Sabe como aconteceu o batismo no Espírito Santo dele? Enquanto ele dormia. O Espírito Santo sabe o que ele precisa fazer com a sua vida. Então ele vai lhe pegar de qualquer jeito. Se não pega acordado, vai pegar dormindo. Meu pai foi cheio do Espírito Santo. Acordou falando em línguas. Vamos cear. Eu pedi aos nossos presbíteros que venham aqui à frente. Pastor Wagner, eu vou pedir a sua ajuda. Cadê o Wagner? Eu vi o Wagner. Vem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode sair do seu lugar enquanto nós adoramos ao Senhor. Pode sair do seu lugar e coma aí. Venha tomar do pão. Vamos cear juntos. Vamos fazer um pacto com o Espírito Santo nessa noite. Vamos fazer um pacto de uma vida imergida no Espírito Santo de Deus. Espírito
1 Coríntios 11 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Mas não para aí. Muitas vezes a gente se aproxima diante da mesa do Senhor e a gente tem a visão e a revelação dessa mesa apenas como a morte dele, apenas como o sangue e o corpo dele que foi derramado em favor de nós. Mas a Bíblia diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, vírgula, até que ele venha, até que ele retorne. A mesa do Senhor é profética, apontando o retorno e a volta de Cristo, amém? Então você que já bebeu, que já participou dessa mesa, eu te convido a levantar suas mãos e orar pela volta do Senhor, e profetizar a volta do Senhor, a volta dele, o retorno dele, como a descida do Espírito Santo, como aconteceu em Atos 2, acontecendo de novo, como Jesus que veio à terra, retornando em glória, em poder, governando, porque nós não adoramos, nós não estamos aqui num ato fúnebre, velando um corpo, nós estamos aqui comemorando a vitória do Cordeiro e a volta do Leão, aquele que vem para reinar em glória. Ele está vivo, Ele está vivo. Você pode comemorar a vitória do Cordeiro, o homem que está vivo à destra de Deus Pai, o homem que está vivo, o Rei de Israel, o Filho de Deus, que cedo vem, cedo vem, cedo vem. O fogo arderá continuamente na tua vida. A palavra diz: sobre cada um deles havia labaredas de fogo. Sobre cada um de nós, sobre você, Vinícius, labaredas de fogo. Sobre você, Marcos, labareda de fogo. Sobre cada um de nós, labaredas de fogo. Labareda de fogo. Eu vejo na visão do Espírito labaredas de fogo. Eu vejo labaredas de fogo sobre você. Eu vejo labaredas de fogo governando e controlando cada momento da sua história, cada momento da sua vida. Eu vejo as labaredas de fogo sobre você, Vitor, governando cada ação, cada decisão. Eu vejo labaredas de fogo sobre você, Edna. Eu vejo labaredas de fogo sobre cada um de vocês, sobre você, minha filha Ellen. Eu vejo labaredas de fogo sobre a tua vida, Marquinhos. Eu vejo labaredas de fogo, labaredas de fogo, labaredas de fogo. Estenda suas mãos, vamos. Eu vejo labaredas de fogo sobre a tua vida, Messias. Labaredas de fogo sobre você, Léo. Labaredas de fogo sobre vocês. Oh, não haverá ninguém aqui como o pavio que fumega. Não haverá pavio que fumega.
Oh, eu proclamo o óleo e o azeite do Espírito fluindo nas tuas lâmpadas. Eu vejo, eu declaro, eu proclamo em nome de Jesus, vida no Espírito. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos da presença, enchei-vos do amigo, enchei-vos daquele que está em vós. Enchei-vos, 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 enchei-vos. Que haja ignição, que haja ignição, que haja ignição, que haja ignição, que haja ignição. Ignição, ignição, centelha, fagulha, fogo, fogo, pegando fogo, incendiados. Oh, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Sobre a tua vida, Regina, fogo, 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 fogo. Sobre a tua vida, Jorge, fogo, fogo sobre a tua vida. Sobre a tua vida, Thaís, fogo, 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 fogo. Haja ignição, haja ignição, haja ignição, haja ignição. Ore bebere andala bara shetele baba baba katala shala baba baba katala. A tecnologia avança, mas até hoje qualquer veículo, não importa o combustível que ele usa, não importa a marca que ele usa, a marca que ele possua, esse veículo tem uma peça que até hoje tecnicamente se chama vela de ignição. Quem sabe do que eu estou falando? Quem sabe o que é vela de ignição? Pode ser o motor que for, pode ter a compressão que for, pode ser uma Ferrari, pode ser um Fusquinha. Se não tiver a vela de ignição, não sai do lugar. Se não tiver a centelha que faz com que a explosão movimente aquele êmbolo, movimente aqueles pistões e gera tração mecânica, e as rodas andam e o carro te leva ao destino. Tudo começa com uma vela de ignição. Tudo começa no Espírito. Com o Espírito você vai chegar ao teu destino. Com o Espírito você vai chegar àquilo que Deus planejou para você de uma forma melhor, de uma forma mais rápida e de uma forma menos tortuosa. Uma vida no Espírito. Erga a sua mão direita. 2020 são dois números 20, que é a expressão numérica para a letra Kaf em hebraico. E Kaf em hebraico significa colher ou concha. Por isso o sumo sacerdote, quando entrava e saía, ele estendia as mãos. Ele havia entrado na atmosfera sobrenatural e agora ele transferia do que estava no sobrenatural, na presença de Deus, para o povo, e ele estendia e lançava. E quando você estende as mãos, você está dizendo exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu recebo da parte de Deus é o que eu também transfiro. Eu queria que você
transferisse isso para alguém que está próximo de você. O que eu recebo, o que eu recolho no mundo espiritual, eu transfiro sobre a tua vida para esse ano de 2020. Receba, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e Ele tenha compaixão de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, e a todos nós, e a cada um de nós, nos dê a sua shalom. Receba shalom, a paz que não precisa de coisa mais alguma, ela é suficiente. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Tenha uma semana extraordinária. Vou em paz, o fogo arderá sobre o altar. Shalom.